Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Leozito, como que vai ser hoje? Hoje o vídeo vai ser curto, mas nós vamos falar sobre o mundo todo. Bom, a gente vai começar uma saga aqui que vai durar pelo menos 22 vídeos. Não cobrem a gente porque não vai ter Não vai ser na sequência. Não. A gente vai falar sobre os arcanos maiores do tarô. São 22 arcanos e a gente vai começar com o primeiro ou com o último, dependendo, que é o arcano 21. São 22 cartas, 22 arcanos, mas o louco é o 0. Na maioria dos tarôs, o arcano 21 é o mundo. Que é o arcano que representa o início da subida da árvore da vida. Ele, num pensamento de jornada do herói, ele é a conclusão do que o louco iniciou lá no início. Ou ao contrário, dependendo do caminho, se é o caminho do raio, que é o da descida, o louco inicia e termina no mundo. Mas se é o caminho da serpente, que é o da subida, o mundo é justamente o lugar onde o herói está lá, parado, à espera do chamado, e aí ele vai iniciar a jornada de Malkuth para Exódia através do mundo. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não sabia que o tarô tem tudo a ver com a Cabala, está só Conhecimentos da Humanidade. Nosso vídeo de Cabala fala disso, de Árvore da Vida, né? São 22 caminhos na Árvore da Vida, 22 arcanos do tarô, cada caminho equivale a um arcano. E aqui é legal já começar a falar que arcano e carta, lâmina do tarô são a mesma coisa. Então quando você tira uma carta, na verdade é um arcano, porque ali envolve muita simbologia, muito mistério e tudo mais, certo? Exatamente, é o próprio palavra arcano, né? Um segredo, uma chave de algo que vai ser revelado. Isso. Então ali tem um arcano, então dentro daquelas lâminas, cada uma tem os seus segredos. Muito bem, e o que a gente pode falar então sobre o mundo? Então vamos lá. Se a gente pegar de baixo para cima, né? A gente tem o mundo como uma carta que tem uma representação dos 4 elementos manifestos no mundo físico. Em geral tem ali o touro, o anjo, a águia, o leão. E o leão. Cada um representa os 4 elementos. Então o touro representa a terra. Isso, claro, é fácil associar, né? O anjo, a água. Sim, o emocional. Isso, o fogo, o leão. Sim. E o ar, a águia. Então são os 4 elementos. A gente tem uma guirlanda, né, em algumas versões, e no centro a gente tem uma mulher. Ou a Sofia. A gente tem a Sofia, o nome dela é Sofia, que é sabedoria. E ela tá lá com o echarpe, ela segura um frasco e uma baqueta, ou 2 baquetas, dependendo da versão. Existem várias versões de tarô, né? Isso que é importante falar. Existem por volta de 1.800 tarôs oficiais, vamos dizer assim. E cada um é diferente do outro. Isso, principalmente porque cada autor daquele tarô, porque o cara vai colocar ali, vai imprimir aquilo que ele entende daquele arcano. Sim. Então, às vezes vai ter um elemento a mais disso, um elemento a menos daquilo e tal, e acaba ficando com a cara dele, com as cores dele. Então é arcano do Crowley, arcano do Hyde, arcano do Léo. Dependendo de quem foi que fez, pode ter colocado alguns elementos diferentes. Então você vai pegar, por exemplo, cartas do Crowley, que representam um arcano, que são totalmente diferentes de cartas de Marcelle ou do Rider-Waite, por exemplo. E é bem psicodélico, né, o do Crowley. Sim, mas a gente vai falar aqui das versões mais clássicas, do que é mais comum da gente ver por aí enquanto tarô, e também muito baseado no que a gente entende como a jornada do herói, que o tarô é uma construção da jornada do herói. Então a gente não vai fugir muito disso para ter uma essência e um cerne que a gente vai seguir. Você citou os 4 elementos, então, né? O fogo, a água, o ar e a terra. Então isso funciona de 2 maneiras, essa carta. Microcosmicamente, você tem os 4 elementos mesmo. Como lá os filósofos gregos falavam, né, que a matéria ou tudo que existe é feito dos 4 elementos. Então existe essa concepção de que tudo que existe, ou seja, tudo que vem para o mundo, vem pelos 4 elementos. E macrocosmicamente, a gente vai estar falando da consciência humana que está elevada sobre esses 4 elementos, e aí a gente vai representar os aspectos do ser humano pelos 4 elementos. Então, a terra, o nosso corpo físico, a nossa capacidade de fazer, de manifestar. A água, que é o anjo. O emocional. O emocional, nossa capacidade emocional, de desejar, nossos instintos. O leão, que é o nosso mental. E aí está o nosso mental abstrato, o nosso mental concreto. E a águia, que é o nosso espiritual. E aí está toda a nossa parte de fé, de religiosidade, de conexão
com o divino, manifestação das verdades sagradas, de autoconhecimento, tudo isso está ligado lá com a águia. Então, se a gente está pensando de cima para baixo, aquilo que iniciou com o louco foi concretizado, inclusive na Terra, no mundo, sobre os 4 elementos. E se a gente estiver pensando, como a gente está fazendo aqui, de baixo para cima, o início da jornada, então, se dá no mundo sob os 4 elementos, certo? Exatamente. Porque tudo permeia os 4 elementos. E aí a gente tem ali um ambiente onde esses 4 elementos se manifestam, né? Que é por trás, ali fazendo o background do arcano. E a gente chega na guirlanda, que é a própria representação do mundo e do universo. Repare que em algumas versões você tem o símbolo do infinito amarrando em cima e embaixo, dando a ideia desse dinamismo do mundo, da transformação, como se fosse um Ouroboros, né? Tudo que inicia termina e reinicia. Então você tem essa ideia de movimento constante, de criação constante ali, representada por essa guirlanda ali que está em volta de forma oval. E se a gente for pensar até na continuidade da própria árvore da vida, é como se quando você chega no mundo, você tem na verdade um novo louco ali se iniciando para fazer uma nova jornada para baixo ou ao contrário, para cima. Exatamente. Dentro a gente tem a Sofia, que é a sabedoria. É a mulher que dança, que está em movimento, que continua representando o dinamismo dessa criação. O chale dela tá até esvoaçante, né? E aquilo dá uma ideia de que ela está em movimento, então ela está criando enquanto se movimenta, enquanto se dinamiza. Ela tem, né, no próprio tarô de Marsella, a posição da perna, né, que faz um 4, que é um número muito ligado aos 4 elementos, ou seja, consequentemente ligado à manifestação de tudo. O próprio dependurado também tem o número 4, né? Também tem o número 4, ele tá de cabeça para baixo, né? O pé para cima, o 4 com a manifestação trazendo para a cabeça. Então aquela forma ali, se você nunca parou para pensar, não é coincidência, ela significa algo específico. Nenhum elemento que está colocado ali é coincidência, tudo ali tem a sua função. Não dá para tirar nada e falar, não precisava disso aqui. Dentro daquele arcano, daquela chave mística que aquela lâmina dá, de acordo com aquele autor, aqueles elementos são extremamente importantes. Então, essa Sofia, ela dança e ela segura em suas mãos uma baqueta, uma varinha, e na outra mão ela vai segurar ou uma baqueta ou um frasco, ela vai segurar alguma outra coisa. O que ela vai representar ali nesse momento? Vamos imaginar que ela está com as 2 baquetas na mão, como se fossem varinhas ou que fossem baquetas de maestro que regem uma orquestra. Bom, a gente já viu aqui no canal em algum momento que geralmente varinhas e tal tem muito do simbolismo do masculino. Tem a ver? Tem a ver porque você está dizendo... ela é a sabedoria que estimula a manifestação. Olha só, apesar de ser a Sofia, uma figura feminina. E aí ela faz o equilíbrio com a figura feminina. Olha então, aí. Enquanto ela tem a varinha como símbolo do masculino que estimula, ao mesmo tempo ela é quem dá forma. Quando se dá a conclusão sob os auspícios dos 4 elementos, você também tem um casamento alquímico da junção do feminino com o masculino? Sim. Só que o feminino prevalece. Ela não é o arcano com a maior representação do casamento alquímico. Com certeza. Mas ela também é. E não é o feminismo o feminino que predomina? Que predomina. Ela está no caminho do meio. Então ela faz o equilíbrio das 4 energias. Legal. Os 2 princípios masculinos, fogo e ar, e os 2 princípios femininos, água e terra. Ela é a sabedoria que consegue se inspirar nesses 4 elementos e aí através da varinha ela consegue estimular a criação. A criação seria a guirlanda, né? Ela é um aspecto da sabedoria criativa. Olha só. É da onde a gente vai se inspirar para trazer a ideia da manifestação, para buscar lá em cima da onde veio aquele objeto, aquela ação, aquele pensamento, aquela emoção que a gente precisa manifestar naquele momento. Então, por exemplo, eu estou pensando em que energias estão presentes no meu trabalho e sai o mundo. O que a gente pode pensar dessa questão? Então, aí o que essa carta está te dizendo, né? Para que você reequilibre os seus 4 corpos, reequilibre, né? Traga esses 4 elementos para participar dessa questão. E o mais importante, a carta do mundo ela não fala de alcançar um objetivo, mas ela fala do fazer. Então, não é o sucesso, ela ensina que o sucesso é uma consequência, um resultado. Isso, do fazer baseado no que é você enquanto essência. Por isso que ela tem uma baqueta, que é essa baqueta que rege o que é essencial, né? O que é verdadeira vontade, o que é sagrado anjo guardião, o que é tal.
E na outra mão você tem uma outra baqueta, que é aquela que realiza o que não é seu. Caramba. Mas por que ela tá carregando isso? Porque ela é ela que vai te mostrar que muito do que a gente faz na vida não é essencial. Então ela te ensina que, será que ter dinheiro no seu trabalho é essencial? Ou não é? Ou você quer ter dinheiro no seu trabalho porque todo mundo fala que é bom ter dinheiro, que as pessoas você tem que ter dinheiro, que as pessoas falam que é isso, que é aquilo, e talvez não seja tudo isso que você precisa. Ou seja... Mas ela tá aceitando essa atividade não essencial? Vamos imaginar nela como alguém que gesta todas as possibilidades do que você pode fazer. Essa é a Sofia. E aí você que vai lá e escolhe qual que você quer. Então esse arcano ele te dá uma chave para você aprender a escolher o que é seu, o que está alinhado com a sua verdade e não o que não é seu. Porque toda vez que a gente traz por essa outra baqueta que está na outra mão, a gente traz uma coisa que não é nossa, aquilo tende a não se manifestar de forma harmônica. E aí aí a gente fica com emoções conturbadas, o mental conturbado e não sabe por quê, fica ansioso, fica depressivo, fica triste e não sabe o que está acontecendo. Mas é porque você não está virando um canal dessa manifestação, dessa sabedoria que é essa Sofia. Então é isso que ela ensina. Você pode pegar o que você quiser, mas isso aqui é seu, que é o que está nessa mão, e isso não é seu. Qual mão você vai usar? É tipo a pílula vermelha e azul do Matrix? Do Matrix, é. As possibilidades estão aqui. Uma você vai ver até onde vai a toca do coelho, e a outra vai esquecer da porra toda. E vai acordar na sua cama como se nada tivesse acontecido. Exatamente, é mais ou menos isso. Mas como ela está falando do fazer, então você pode fazer o que está alinhado com o que você é, ou fazer outra coisa. O que pra mim não tá ainda muito claro, que acho que dá pra esclarecer, é o seguinte: se ela é, em teoria, a conclusão do que o louco fez, ou então o início da ação pra chegar ao louco, por que ela então é o fazer e não o simplesmente concretizar? Porque ela vai ser o seguinte, vamos pensar nela no fim da jornada. O louco terminou a jornada com o elixir da vida eterna na mão. E aí é a hora dele escolher se ele vai passar aquilo adiante da forma essencial ou da forma que não é essencial. Se ele vai contar a experiência dele, a verdade dele, se ele vai escolher manifestar toda a experiência e a verdade dele como é a essência dele, ou se ele vai gente, eu fui lá e fiz isso, e aí conta uma história mentirosa, cheia de coisa que não aconteceu e traz uma experiência falsa. Que as pessoas reconhecem que ali tem uma verdade, mas não consegue enxergar isso direito, isso não vibra como verdade absoluta, como é o caso de você pegar a varinha de uma mão. A varinha da outra é o famoso miguezinho, dá uma inventada. E se for o contrário, é o herói que quando recebe o chamado, e ele fala, esse chamado fala com o meu coração e eu preciso ir, é o herói que fala, isso aí não tem nada a ver comigo. Ou, eu não vou atender o chamado de seguir essa aventura. Eu vou mandar um e-mail pra galera falando que não vai dar pra ir e que, mas curtam por mim. É a manifestação de algo que não é seu. Aí você vai fazer outra coisa. Qual que é o lance, né? O Marcelo falou disso numa live que a gente fez. Os tarôs que a gente usa hoje, eles vêm prontos. Mas lá nos meios iniciáticos, nas ordens, não sei o que, as pessoas construía o próprio tarô. Sim. Então quando ela construía, ali naquele momento, ela entendia como é que ela usava um negócio para manifestar de forma essencial e quando ela não estava sendo essencial. Então quando ela estava com uma questão que ela tinha que fazer alguma coisa e tirava a carta do mundo, qual é o alerta que a carta dava? Olha, você está numa questão que é bem provável que você tenha uma questão essencial para manifestar, mas que você também está tentado a não fazer isso de forma essencial. Olha só. Então preste atenção nesse momento e seja essencial. Que aí a satisfação e o sucesso vão ser consequências do que você está fazendo agora. Excelente. E antes dos erros de gravação, um recado. Dia 14 e 15 de julho, lá em Piracicaba, na Mansão Rubi, vai ter o curso de Astrologia e Magia Astrológica com o Paulo Vasconcelos. Pra vocês terem uma noção de como eu confio em indicar esse curso, foi ele que fez meu mapa astral.
Então, vai lá, são 2 dias em Piracicaba, 14 e 15 de julho, para você que é de Piracicaba e região, ou para você que não é, dá para você ir até lá, dá para você dormir lá, tem vários quartos na Mansão Rubi. O curso são 2 dias, eu sei que da última vez teve até um ritual astrológico, que acho que vai ser bem legal. E ele remonta a uma astrologia clássica, né? De umas traduções mais recentes, né? Que vieram da Alemanha. Então, é bem legal, porque você vai aprender a astrologia clássica e aí dá pra você se aprofundar nesse assunto com um professor que sabe muito do que tá falando. Lá a Mansão Rubi tem uma puta estrutura legal, né? Tem almoço no dia, é muito legal. Então, ó, tem um link aí embaixo, mansãorubi.com. Procura lá, dá uma olhada. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail para eles sempre respondem rápido. Também se tiver alguma dúvida, manda aqui no canal, a gente também responde. E é isso. É isso. Valeu, galera. Valeu. A gente pode ver esse tipo de representação também em alguns animais mitológicos, né? Como, por exemplo, a esfinge, né? Que vai dar origem também à esfinge lá no Egito e tudo, mas existia também a esfinge na Grécia. Enfim, é uma junção desses animais, esses 4 elementos. No Egito ainda é dito, né, que aquela cobrinha que ficava no capacete do faraó. Do capacete esfinge, do faraó. na chapeleta do faraó, aquela era o éter, que seria o 5º elemento. Mas aí a gente tem os 4 elementos ali representados. Dentro da crença da astrologia, dentro da